Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Com Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir. Com Joyce Elisa, do canal do YouTube Despertar com Joyce Elisa. Com Jefferson Luiz Orlando, do canal do YouTube Sol do Everest. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Oi pessoal, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Hoje estamos eu e Érica Lima aqui. Oi Érica, tudo bem? Oi Joyce, oi pessoal, tudo bem? O Jefferson não pôde comparecer hoje para estar aqui com a gente, mas não tem problema, a gente vai gravar mesmo assim para vocês. E o tema que nós escolhemos hoje é um tema que é bem interessante, que dá bastante pano para manga, né? É um tema até bem profundo, a gente vai explorar aqui com vocês, que acho que vale muito a pena, que é a questão do julgamento, que é uma coisa que a gente faz bastante durante toda a nossa vida, durante o nosso dia inteiro. Se a gente pegar o nosso dia e parar para analisar lá no final do dia, né, tudo que a gente julgou, que pode ser infinitas coisas, podem ser pessoas, situações, coisas, enfim, né, qualquer coisa que a gente tenha contato, a gente acaba julgando. Não que isso seja algo necessariamente negativo, mas acho que vale muito a pena a gente falar sobre o assunto e pensar um pouco sobre, porque é uma coisa que a gente faz muitas vezes sem perceber, e na maioria das vezes a gente acaba julgando negativamente alguma coisa, né? E de uma forma muito superficial, porque muitas vezes a gente vê algo pela primeira vez e por um curto espaço de tempo, às vezes são alguns segundos até, e a gente já fez uma ideia negativa e aí incorpora aquilo achando que é daquela forma e que acabou, né? Que não é de nenhuma outra forma. E isso eu acho que é uma coisa que pode até fazer com que a gente não prossiga, de repente, uma relação com uma pessoa, né? Não inicie um projeto, não faça um contato, não compre determinada coisa, enfim. Porque a gente achou naquele curtíssimo espaço de tempo que seria algo ruim, né? E aí a gente se priva muitas vezes de experiências até interessantes e benéficas por conta do nosso julgamento. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né, Érica? Sim, sobre julgar. Quando a Joyce sugeriu esse tema hoje, eu pensei, nossa, porque veio a calhar muito com as últimas semanas, porque é algo que eu venho trabalhando muito em mim, a questão do julgamento. Eu acho que o julgamento, eu acredito que o julgamento ele entra como um limitador da gente conseguir identificar as situações, da gente conseguir enxergar as situações da forma como elas realmente são e não da forma como a gente está julgando, achando que elas são. E aí as situações, as pessoas, os processos que a gente vivencia, o que a gente vê, o que a gente ouve, e a partir do momento que a gente coloca o nosso julgamento, como a Joyce comentou, a gente está limitando várias outras situações de virem a acontecer com a gente, porque a gente já pré-julgou que é de uma determinada forma. E eu falei com a Joyce que é complexo a gente trabalhar o nosso julgamento, porque é complexo, é forte, mas não é impossível. É possível para todo mundo, é possível para mim, para cada uma das pessoas que estão vendo a gente, que estão nos ouvindo, mas é um processo no início complexo. Eu vejo isso como, porque é uma coisa que já está tão enraizada, já está tão envolvida nos nossos processos aqui no planeta Terra, tá? É algo que está tão forte no inconsciente coletivo que a gente não observa que a gente está julgando, a gente não observa que a gente está tendo muitas vezes um pré-julgamento de situações. E como a Joyce falou, sem a gente conhecer a fundo determinado assunto, a gente sabe, observou algo, ouviu algo de uma forma rasa, e aí a gente já julga que é de determinado jeito, que vai ser de determinado jeito,
E o que é isso, se não mais do que um pré-julgamento? Porque se a gente não está observando a situação como um todo, se a gente não está vendo tudo e está criando na nossa mente formas do que a gente acredita que aquilo deva ser, a gente já está criando um pré-julgamento em cima de determinadas coisas, que nada mais é do que um preconceito. A gente não tem um conceito sobre a determinada situação, mas a gente está criando um pré-julgamento na nossa cabeça e criando um preconceito sobre as situações, sobre a vivência do outro. Eu estava comentando com a Joyce que teve um dia que eu estava num exercício, eu acordei e falei, hoje eu não vou julgar. Hoje eu vou observar a minha cabeça, meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes, para não julgar. E aí eu determinei isso de manhã, assim que eu acordei. E durante o dia todo pensamento que vinha, qualquer situação que eu vivenciava, que eu falava, eu observava, gente, eu estou julgando isso. E aí eu cortava ali naquele momento. E no finalzinho do dia, eu e o Vitor fomos ao shopping. E quando a gente estava retornando, a gente foi para o ponto de ônibus. E aqui na Finlândia, a gente vê muitas mulheres que usam, por conta de religiões, usam a roupa. Usam burca, usam a cabeça, né, o cabelo todo, só o rosto fica do lado de fora, a cabeça tampada, com lenços, né? E aqui é muito frio, e tava um frio danado, e a moça de saia, e tinha umas 3 moças assim, e aí a gente olhou assim, a gente começou a conversar sobre aquilo, eu e o Vitor, a gente começou a conversar, nossa, como é estranho, né? Porque elas estão tão longe do país delas e da cultura que exige esse tipo de coisa, porque aqui você não vai ver ninguém exigindo nada de ninguém. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Em determinado momento da conversa, eu falei, gente, eu tô julgando. Olha como é complexo, porque às vezes você tá numa conversa que você acha que é uma conversa informal, que é uma conversa que você só está colocando a sua opinião, seu ponto de vista sobre aquele assunto. Mas não, você está julgando a atitude da outra pessoa, você está julgando o comportamento, a roupa que a outra pessoa usa, é decisão dela. Se a gente tivesse crescido naquele meio, se a gente tivesse crescido naquela cultura, para a gente também seria normal. Então, a questão do julgamento, ela é bem mais forte do que o que a gente consegue observar. Mas é muito importante a gente cortar o julgamento, porque o que a gente sempre busca no nosso autodesenvolvimento é enxergar as situações como elas realmente são e não criar expectativas em cima de nada, porque as coisas estão ali e elas acontecem, as experiências, os processos estão acontecendo para que a gente evolua, para que a gente tenha o nosso caminhar e o nosso autodesenvolvimento. Então, isso já é uma situação que coloca o julgamento em algo como neutro. E a gente consegue observar muito isso do que a gente lê, ouve e vê e sente de mentores e espíritos, vamos chamar de mais iluminados, que nos julgam das nossas atitudes. Não, em momento algum. De forma alguma. Muito pelo contrário, né? Em momento algum eles nos julgam. Por quê? Porque eles já compreenderam que o julgamento é criar uma expectativa em cima da situação e não ver a situação como ela realmente é. Que todas as situações são de aprendizado, né? Verdade. E o julgamento, eu vejo muito que assim, por que a gente julga? Porque a gente tem as nossas crenças, as coisas que a gente acredita, que a gente acha que são certas ou erradas. Então a gente faz um julgamento baseado no que a gente carrega dentro da gente, que, como a Erika falou, muitas vezes não é o que realmente está acontecendo, o que realmente é, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu observo muitas pessoas no meu dia a dia, né? E eu me relaciono com muitas delas. Então, eu fico pensando, por exemplo, hoje eu vi uma colega, só que hoje ela não estava legal. Hoje ela estava meio descabelada, ela chegou atrasada, e ela não estava muito bem. E vamos supor que do meu lado tivesse uma pessoa que nunca a conheceu, que fosse a primeira vez que a conhecesse, né? Então, muito provavelmente, a impressão não seria positiva, né? Nossa,
Não gostei muito Tava com uma energia ruim, não gostei. Assim, né, que a gente fala. Então, só que assim, é aquele pequeno momento, naquele dia, aquela pessoa não tava legal, né, se atrasou, aconteceu um monte de coisa, então realmente a energia dela não tá boa. E a nossa energia sempre vai variar, né, gente? Às vezes a gente tá super bem, aí a gente passa um alto astral, uma alegria, as pessoas gostam da gente. No outro dia a gente não tá legal. Aconteceu um monte de coisa, a gente se atrasou, problema, aí a nossa energia vai estar mais baixa, né? Então a gente tem esse tipo de julgamento que eu fico falando, né? Fico observando. É muito raso. A gente está julgando aquele pequeno momento da pessoa, mas ela não é aquele pequeno momento, ela é muitas outras coisas que a gente nem imagina. E uma coisa que eu gosto também de pensar é o seguinte, a nossa tendência para julgar é sempre mais pro lado negativo do que pro positivo, né? A gente critica demais as coisas das pessoas. Só que assim, cada um tem uma história muito grande, né, muito longa, com muitas coisas, e todos nós temos muitas qualidades dentro de nós. Então, uma outra situação que eu gosto de pensar, fulano fez uma coisa errada, que eu não concordo de jeito nenhum, eu não gosto mais dele, eu não quero mais me relacionar com ele, a gente é muito radical, mas fulano não tem só aquilo de ruim, tem muitas coisas boas também, nós não somos de todo ruim, de todo bom. Nós temos esses dois polos, né? Positivos e negativos. Eu digo isso porque foi uma experiência pessoal minha, e o meu mentor sempre está me falando. Quando eu me vi eu fiz uma regressão, e eu me vi nesse período entre as vidas, né? E eu conversando com o meu mentor, e eu estava muito arrependida de uma vivência anterior que eu tinha tido, que eu fiz muitas coisas ruins. E ele me falou assim, você não fez só coisas ruins, você não lembra disso, aquilo outro que você fez? Não são coisas lindas, maravilhosas? Aí eu fiquei chocada com isso que ele tinha me falado, porque eu tava me julgando muito, e eu achei que ele estivesse concordando com aquele meu julgamento. Mas é que nem a Erika falou, né, esses irmãos de luz que a gente tem são por amor. Então, julgar pra ele já não é uma coisa necessária, né, não é uma coisa que faz parte deles mais. E aí, num determinado momento, ele falou assim pra mim, fecha os olhos e sinta todo o amor que existe dentro de você. E foi uma experiência, assim, muito emocionante. E a partir dessa memória que eu, né, recobrei, eu comecei a ver com, assim, muito mais amor as pessoas e as coisas. Então, assim, as pessoas erram, as pessoas fazem coisas erradas, fazem coisas horríveis muitas vezes. Mas isso não quer dizer que elas são ruins. Porque sempre existe amor dentro da gente, sempre existe luz. E muitas vezes a pessoa está no momento ruim da vida dela por uma série de fatores. Mas não quer dizer que ela seja de todo ruim, né? Ela sempre tem algo bom para dar, ela tem as qualidades dela, ela tem as coisas que ela aprendeu, ela tem a sabedoria dela, né? Mas que naquele momento ela não está acessando. Só que isso não deixa de... ela não deixa de ser uma pessoa boa, amorosa, né? Então eu carrego muito isso dentro de mim e que me ajuda também com essa questão do julgar. Porque o julgamento, como a Erika falou, vem. É uma coisa meio que automática, né? A gente olhou, já fez uma ideia. Mas, como ela disse, com a experiência do dia do não julgar, né? Vem o julgamento, mas aí eu observo aquilo e identifico, né, que eu tô julgando, e aí eu paro de fazer isso, né? Só fazendo um adendozinho, pessoal, se vocês estiverem ouvindo crianças brincando, às vezes gritinhos... eu esqueci de falar. É aqui, gente, tem uma escola. Eu tô hoje na casa da minha mãe, que deu problema na minha internet, eu vim pra cá. E aí tem uma escola aqui do lado, no muro do lado. Tá tendo educação física agora, por isso tá barulho de criança. Mas essa questão do julgamento é algo... É complexo, é um trabalho árduo, mas é aos pouquinhos a gente ir cortando, igual a Joyce falou agora, você cortar, observou que aquilo está acontecendo, você corta na hora, elimina. E se você quiser pode falar mentalmente, que eu acho que isso ajuda muito, eu acho não, isso é algo que já foi comprovado cientificamente, que auxilia muito com que o nosso cérebro crie novas conexões neurais, a partir do momento que você quer que o seu cérebro haja de uma forma diferente. Porque a gente está no físico também, né? A gente tem que
e identificar e observar que o nosso corpo físico, o nosso cérebro, eles têm uma forma de agir, uma forma de trabalhar, e o nosso cérebro, ele tá acostumado a passar por aquele caminho. Então, se você passa por esse caminho do julgamento, e todos nós passamos, o nosso cérebro está acostumado a passar por esse caminho. Mas quando você identificar que está julgando e você está fazendo esse exercício de não julgar, nesse momento você pode falar mentalmente que você cancela esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, e você determina não julgar mais. Falar essas frases mentalmente, eu determino não julgar mais, e principalmente nos momentos que você identificar que está julgando, e você cancelar esse pensamento e vir com essa frase de determinação de algo diferente, já é algo que vai auxiliar o teu cérebro a entendi. Então agora é para agir de uma forma diferente. Mas isso não quer dizer que a gente vai fazer isso um dia e vai resolver. É verdade, tem que ser um exercício diário, né? Diário. Todas as vezes, todas as atitudes, todos os pensamentos que a gente identificar que está julgando, que não está sendo benéfico. Isso, gente, é seguir a intuição, porque às vezes a gente está tendo alguns pensamentos ou antes de vir a questão do julgamento, vem a intuição dizendo não fale, ou não pense, ou não comente, e aí a gente deixa de lado, não ouve e vai e fala, comenta e coloca para fora, uma coisa que é puro julgamento. É verdade. E como a Joyce comentou, a gente não está enxergando o todo, a gente não está enxergando a situação como um todo, para sair julgando, né? Então, parar, diminuir, observar as coisas, deixar com que a nossa consciência consiga observar as coisas como elas realmente são, não da forma como a gente está julgando ou planejando. Exatamente, Érica. Uma outra coisa que a gente faz muito, eu gosto de dar exemplos, né, que aí o pessoal vai identificando. A gente julga muito a vida também, né, e olha só como é profundo esse tema, como a Érica falou. Então, em determinado momento, acontece uma coisa que a gente julga como ruim. Então, vamos pôr aqui a morte de um familiar, alguém que você quer muito bem. Poxa, Joyce, isso não é ruim pra você? É claro que a gente vai ficar com saudade, né? A gente vai querer aquela pessoa ali o tempo todo. A gente não quer que a pessoa sofra, isso é óbvio, né? Que a gente não quer. Mas a gente enxerga aquilo como ruim, né? Porque a gente tá só nesse pequeno círculo e vendo somente esses fatores. Então, por isso que a gente julga aquilo sendo ruim. Mas a gente não está enxergando além. A gente não está vendo toda a complexidade que envolve a morte daquele ser, né? Daquele ente querido. Então, pra gente é ruim, porque a gente está pensando aqui, nós, né? Nosso ego. Mas pra pessoa é uma libertação, é uma mudança de fase, é o momento que ela precisava estar aqui, que se encerrou, né? Então, ela precisa ir além, ela precisa prosseguir a caminhada dela, e isso é muito bom para ela. Muitas vezes a pessoa morre, né, porque estava doente, então estava sofrendo muito. Então essa libertação do corpo físico é um benefício para ela, é uma coisa muito boa. Ela voltou para o plano espiritual, ela voltou para os amigos espirituais, né, ela está numa condição até melhor do que ela estava aqui na Terra. E muitas vezes também tem outros fatores circunstanciais. Às vezes a gente precisava desse desligamento daquela determinada pessoa para coisas que a gente precisava aprender, para novas situações que virão, que também nos farão aprender, para o nosso engrandecimento, né, para a nossa evolução mesmo. E aí vem tantas complexidades aí que a gente não é nem capaz de identificar. Mas eu queria trazer um pouco dessa questão também, né, da gente julgar algo como negativo na vida. Às vezes é bom a gente observar e ter fé naquilo que está acontecendo, né, entender que aquilo sempre vai ser o melhor pra gente. Pode ser qualquer coisa, gente, por mais negativa que a gente entenda aquela coisa que a vida nos trouxe, sempre é em nosso benefício. É que a gente naquele momento não está conseguindo enxergar. Mas existem tantas outras coisas conectadas àquele momento que aconteceu, que sempre vão ser para o nosso bem. Então, eu acho legal deixar mais essa reflexão, né, sobre as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Porque também é um julgamento, né, Érica? E quando você falou da parte do negativo, eu fiquei lembrando de situações onde a gente cria expectativas a respeito do positivo.
Porque às vezes a gente conhece alguém, como a Joyce comentou, você não conhece mesmo a fundo. Você viu um pequeno 10%, isso que dirá se chegou nesse nível de determinada pessoa, e aí você já cria um preconceito, um pré-julgamento na sua cabeça do que você viu daquela pessoa, com base nas suas crenças, como a Joyce falou, das nossas crenças interiores, porque a gente está criando, cada pessoa visualiza o mundo de uma forma diferente, com base nas suas crenças. Então, se eu olho o outro, vejo a imagem dele, a forma como se veste, a forma como se porta, como a pessoa fala e daí por diante, com base nas minhas crenças, eu vou criar um pré-julgamento dentro da minha cabeça. E às vezes a gente faz isso de uma forma a criar expectativa, a colocar a pessoa num patamar que nem ela imaginou que você colocaria. Isso já aconteceu comigo e com certeza acontece com inúmeras outras pessoas. Você acaba de conhecer alguém, você cria uma expectativa em cima da outra pessoa, que nada mais é do que um julgamento, porque você está julgando que a pessoa vai ser da forma como você imaginou, vai falar da forma como você imaginou, vai agir sempre da forma como você imaginou. E aí, quando a pessoa se mostra algo diferente daquilo que a gente criou uma expectativa para o positivo, quando a pessoa erra, igual a Joyce falou, porque nós temos o nosso lado bom e o nosso lado que não é tão bom assim. Quando a pessoa mostra esse outro lado, a gente fica, que absurdo! E aí julga acabou mais tudo. ainda. E entra num ciclo vicioso de julgamento. Porque você já julgou antes, você que criou aquele personagem na sua cabeça. Você não deixou livre de julgamento, né? Todos nós fazemos isso. Não deixamos livre de julgamento para que você consiga ver a pessoa na sua plenitude, no que ela vai mostrar pra gente, né? E não no que a gente está colocando para fora. Então, fica essa reflexão pro lado positivo também, que às vezes a gente cria expectativas, a gente julga demais de uma forma positiva, e aí quando a pessoa... Aí é como se a pessoa não tivesse direito de errar. Isso acontece muito com o artista, né? Quando o fã gosta muito do artista, ele coloca a pessoa lá em cima, num pedestal, com muito julgamento. E aí, se a pessoa às vezes erra, faz alguma coisa que vai contra, fere, né, os direitos, as crenças do fã, pronto, aí já... Ai, que absurdo! Então, a Joyce falou, né, que é um assunto que dá pano pra manga. Dá pano pra manga, tem muita coisa, né, pra gente falar. Eu queria só citar mais um caso que vem bem a calhar com isso que a Erika acabou de falar, da expectativa que a gente vai criando em cima de pessoas, principalmente pessoas que têm muita influência. Eu não sei se a Erika ficou sabendo do caso do Prem Baba. Sim, fiquei. Então, o Prem Baba foi um desses casos, né, que as pessoas que seguem o Prem Baba, né, que muitas pessoas seguiam, e aquela coisa de acreditar na perfeição. Gente, nenhum ser nesse mundo é perfeito, tá? É bom a gente sempre lembrar disso. Aí, eu vou fazer um comentáriozinho em cima disso. Vou criar uma polêmica aqui, talvez, com o que eu vou falar, mas, gente, o que aconteceu ali naquele caso mostra muito o quanto nós precisamos resolver as questões da nossa sexualidade. Cada pessoa. Com certeza. Cada pessoa. Porque sentaram e crucificaram e colocaram a coisa como se fosse o pior dos erros do mundo. E aí eu paro e observo, já comentei com a Joyce do Vitor, meu esposo, que já leu alguns estudos científicos sobre a nossa anatomia, sobre o fato de não sermos seres monogâmicos, e aí vem um monte de outras questões por trás, então... É verdade. Continua. A gente pode até gravar uma outra vez sobre isso, né, Erika? É um assunto bem interessante. Sexualidade é uma coisa que a gente precisa debater bastante, né? E então, o Prem Baba, o que aconteceu? Para quem não sabe, ele é um guru, né, espiritual. Então, muito seguido, as pessoas gostam muito dos ensinamentos dele. Eu gosto muito também, muita sabedoria. E eu não sei direito o que aconteceu em detalhes, porque assim, o que chega é o que chega através da mídia, né? E a gente sabe que muitas coisas são omitidas ou muitas vezes adicionadas até.
Então o que foi a reportagem foi que ele teve um caso com uma mulher casada, né? E só que os seguidores se revoltaram. Praticamente 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás. É algo bom muito tempo atrás. De comentar que tem muito tempo. Porque as pessoas falam como se fosse ontem. Exatamente, né? E, enfim, e aí isso gerou um rebuliço, né? Porque na época ele fazia celibato, né? Ele não fazia, como fala? Não tinha relações sexuais, fazia parte dos estudos dele, enfim. E aí as pessoas se revoltaram muito, porque como que é uma mulher casada? Porque, meu Deus do céu, o Prembaba, gente, o Prembaba é um homem, tá? É um homem que tem vontade de sexo, tem vontade, como todo mundo tem. Aí, eu acho que são várias questões aqui, né? A questão da espiritualidade, a sexualidade, a questão da mulher casada, a questão de todos os padrões da nossa sociedade, das regras que existem na nossa sociedade. E aí pronto, e também tem aquela parte, né, de uma pessoa perfeita que não pode errar. Então, acho que é um exemplo que vem bem a calhar, porque contempla tudo que a gente falou aqui, né, do julgamento, de também pôr a pessoa num pedestal, né, da expectativa que a gente põe em cima da pessoa, e do fato de, não poder errar, porque, né, era tido como perfeito. Não, gente, tá? Somos todos seres humanos, passíveis de erros, e eu acho que, assim, isso não apaga tudo que ele passou de bom, toda a sabedoria, toda a ajuda que ele já prestou para tantas pessoas, né? Então, essa parte também de não... eu não quero mais porque fez isso. Mas, gente, e o resto todo não conta? Tudo que contribuiu, todas as coisas lindas que fez. Aí né? Então... entra a questão do não julgamento, né? Não julgar, não julgar as atitudes da outra pessoa. E sim absorver para você aquilo que você entende que é bom, que lhe agrada, que está fazendo bom para o seu autodesenvolvimento. E aquilo que não está, simplesmente você observa. E não precisa absorver, só observar. Até porque foi uma coisa que, assim, a gente não sabe detalhes, a gente não estava na situação para entender, a gente não sabe tudo que envolveu aquilo. A gente não estava na situação e a gente não era nenhuma das pessoas envolvidas. Porque como a gente conversou aqui, cada pessoa é um universo único. Cada pessoa vai enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. Então, os motivos que levam alguém a tomar determinada atitude vão ser totalmente diferentes de outra pessoa que toma a mesma atitude. Então, é algo muito complexo essa questão do julgamento. Por isso que acredito que seja uma das primeiras coisas que os mentores já se libertam, é o julgamento. Porque se você está julgando, você entra num emaranhado da pessoa e você não vai ser capaz de observar, identificar, como a Joyce falou, as coisas boas. Porque você já caiu no julgamento do algo ruim, algo... errou, não serve mais pra mim, virei as costas e vou embora. Que foi muito o que aconteceu nesse caso com algumas pessoas, né? Então, gostei muito de você ter trazido esse exemplo, Joyce, porque vem a calhar muito com essa questão que a gente está falando do não julgar. Não julgar. Sim, verdade. Eu acho que é isso, gente. Você quer falar mais alguma coisa, Érica? Quer adicionar mais alguma coisa? Não? É isso mesmo. A gente trabalha todos os dias para não julgar. Para não julgar. É um exercício constante, né, gente? Então, acho que é isso. A gente queria trazer esse tema porque é um tema muito comum, né? E eu acho que pode ajudar também nessa questão de não parar de julgar, como a Érica falou, mas começar a observar, né? E, de repente, não ter julgamentos tão duros, tão precipitados, né? Tão superficiais. Eu tenho pra mim, acredito que em algum momento a gente vai conseguir parar, mas a gente tá nessa caminhada. A gente tá nessa caminhada. Um dia a gente chega lá, né? A gente chega lá. Então é isso, meus queridos. Obrigada pela presença, obrigada por estarem sempre aqui conosco. Comentários, sugestões de vídeo, por favor, deixem lá no nosso site, que é o www.somostodosmestres.com, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Até o próximo episódio e a gente se vê. Tchau, tchau. Um beijo para vocês, pessoal. Muita paz, muita luz, amor no nosso coração. E vamos trazer o exercício do julgamento, do não julgamento para o nosso dia a dia. Aí. Tchau, tchau, gente. Tchau.